Miguel, eu recebi sua prova lá, você viu, né? Eu corrigi e mandei pra Só que o você. senhor falou sobre os adjetivos. Como que é? Acho que o senhor falou da última vez sobre os adjetivos. Em função, Adjetivos? etc. Eu não comecei o indirect, não? É, Direct e acho que é. indirect? Não. Não foi? Direct e indirect, não foi? Direct Ele começou request. a falar dos adjetivos e ia falar do verbo Acho que não também. foi, não. Foi, tá aqui no meu caderno. Eu falei dos adjetivos? É, começou a falar. Eu acho que não Mas lembro se foi esse Bruno, alguma coisa assim. direct e indirect, não? Não. Onde é que foi? Direct Onde é request que e foi? Uhum, indirect request. uhum, Foi isso aqui, não foi? foi. Tá vendo? Aqui, ô Miguel, eu recebi sua prova Foi. lá, você viu que eu te mandei a nota? Vi, vi. Viu? Ah, beleza. Deixa eu ver se alguém mandou a mensagem aqui. Professor, minha mãe tá perguntando. Deixa eu ver aqui, peraí, só um momentinho. Provavelmente, quem tá perguntando isso? Provavelmente não. Ok, everybody. Nós começamos a falar então na aula passada das direct e versus indirect request. Ok? Direct e indirect request. Tá? Ok? Aí, não sei se nós íamos começar a falar, não sei se eu cheguei a falar primeiro das direct request. Tá? Das direct request. Alright. Direct request. Gente, direct request é como nós chamamos as perguntas diretas. Tá? É como nós chamamos as perguntas diretas. Olha só, as perguntas diretas, tá? Vou colocar aqui o exemplo das perguntas diretas. Gente, as perguntas diretas é super de boa. São as perguntas que nós fazemos até, que nós fizemos desde o começo do curso até hoje, tá? Desde o começo do curso até hoje, nós só fizemos perguntas diretas. Por exemplo, vou colocar algumas perguntas diretas aqui, vocês anotem aí, tá? Por exemplo, what are you doing? Essa é uma pergunta direta, tá? Anota essas perguntas diretas, porque depois nós vamos passar elas para indiretas, tá? Por enquanto nós estamos com elas na direta, tá? Então, ó, exemplos. What are you doing? Who are you? Quem é você, né? Where are you? Where are you? How are you? Ok? Por exemplo, who is your teacher? Então são as perguntas que nós já fazemos desde o começo do curso, tá? Outras perguntas. Do you study in the morning? Ok? Ou do you like futebol? Essas são as perguntas diretas, gente, ó. Tudo que nós vimos. Pode anotar aí que depois tudo nós vamos passar elas para indireta. Do you like football? Does she play game?
games. Ela joga videogame, ela joga jogos, né? Games aí ficou uma forma diminutiva de videogame. Does she play games? Ela joga videogame, right? Does, outro exemplo, does she like to study? Ok? Outro exemplo, did you go to church? Right? Did she, what else? Have breakfast? Okay. Did she have breakfast? Outra. Were you at home? Tá? Ok? Were you at home? Ok? Então, essas são as perguntas indiretas. Ou seja, gente, as perguntas indiretas são perguntas que nós estamos fazendo desde o começo do curso. Desde o dia que nós começamos o nosso curso, nós só fizemos perguntas diretas, tá? Nós só vimos como que faz perguntas diretas, right? Ok? O que nada mais nada menos é que você chegar para a pessoa e fazer a pergunta logo de cara, ok? Você chegou para a pessoa e fez a pergunta logo de cara, né? What time is it? Você vira para a pessoa e fala assim, what time is it? É uma pergunta direta. Você chegou diretamente para ela e perguntou, what time is it? Ok? Que horas são? Right? What time is it? Que horas são? Ok? What do you like to do? Right? What do you like to do? What do you like to do? Ok? O que você gosta de fazer? What do you like to do? Tá? Então, é uma pergunta direta. O que são as perguntas diretas? É você chegar sem rodeio nenhum e fazer as perguntas. Tá? Ok? Essa é a pergunta direta. Right? Agora nós vamos ver, ou seja, as diretas, gente, não tem muito pra gente falar, não, que é o que a gente faz. Quando eu viro pra vocês assim, ó, gente, passa pra pergunta. Tá sendo na direta. Quando eu falo assim, você gosta? E você pergunta, do you like? É uma pergunta direta. Tá? Quando eu viro pra vocês e falo assim, ela estuda, e você pergunta, does she study? Isso é uma pergunta direta, tá? Então tem muita coisa pra gente falar, não, que numa pergunta direta nós, há muito tempo que nós estamos fazendo isso, desde o começo do nosso curso nós estamos fazendo isso, ok? Agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver as perguntas indiretas. Então vamos colocar aqui, ó, indirect request. Right? Agora nós vamos ver as indirect request. Ok? Indirect request. Vamos colocar a princípio aqui, ó, quando que nós vamos usar essas indirect request, ok? Nós vamos usar as indirect request em ocasiões onde é necessário uma formalidade, tá? Em ocasiões onde é necessário uma formalidade, ou seja, a indirect request, gente, ela é mais educada, ok? É mais formal, é mais educado, tá? É uma forma de você perguntar alguma coisa para alguém do jeito mais formal, do jeito mais educado. No caso, isso não funciona no Brasil, né, Jeff? Depende. Aqui, gente, depende. Imagina, Renato, Juan, imagina, meninos. Você chega, você está conversando com, sei lá, você está conversando com, sei lá, com um líder, com
com um presidente, não vamos dizer presidente, não para não dar margem aqui, mas vamos lá, você está conversando com um diretor da empresa que você trabalha, numa reunião. Você vai ter que usar pergunta indireta. Sabe? Imagina que você está conversando, olha só, Renato, imagina que você está conversando com uma pessoa que veio de fora, sabe? Você não vai perguntar para o cara, e aí, como que foi a viagem? Você não vai perguntar para ele assim, ó, sabe? Você não vai perguntar, e aí, como que foi a viagem? Você vai virar para ele e falar assim, nossa, eu gostaria de saber como foi sua viagem, né? Ou, você tem alguma ideia, né? Você não vai chegar para uma pessoa que você não conhece, meninos, e fazer uma pergunta de qualquer jeito, sabe? Isso é educação, isso é formal. Você não vai chegar numa reunião, tá? Vocês não vão chegar numa reunião onde tem só diretores da empresa, diretores de não sei o que lá, analistas de não sei o que lá, e fazer uma pergunta de qualquer jeito, sabe? Então, Renato, Juan, né? Então, é o seguinte, às vezes, a situação que a gente está vai indicar a formalidade que nós precisamos usar, tá? Ok? Evidentemente que você não vai fazer isso com seu colega de escola. Evidentemente você não vai fazer isso, talvez, com seu irmão dentro de casa. Mas quando você olha para o lado profissional, tá? Aí você precisa ser mais formal. Você está numa reunião, eles estão definindo, por exemplo, eles estão definindo o futuro dos empregados, estão definindo ali o futuro da empresa, estão definindo coisas, sabe? Então você tem que ser formal. Você não vai chamar o cara de Zé, ou vai? Você vai chamar o cara de Zé? Não vai, tá? Então, eu digo assim, não é que não funciona no nosso país. Tem situações que funcionam assim. Você está perante uma corte, sabe? Você está num julgamento, que seja qualquer um, sabe? Você tem que ser formal. Então, a situação, ela te pede formalidade, ok? E nesse caso, nós vamos usar para querer saber alguma coisa, né? Não é... Por isso que é indirect request, não é indirect question, ok? Aí você fala assim, professor, mas isso aí é indirect, é o que eles chamam de indirect question, ou seja, perguntas indiretas. Ok. Alguns chamam assim, tá? Indirect questions. Se alguém virar para você, principalmente na escola, virar falar que vocês vão aprender indirect questions, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Só que acontece o seguinte, a indirect questions, ela acontece usados para pergunta. A indirect request, você usa para pergunta e para quando a frase não é pergunta, tá? Você vira para mim e fala assim, peraí, mas quando que a frase não é pergunta? Por exemplo, você vira para a pessoa e fala assim, eu gostaria de saber seu nome, sabe? Ou seja, você fez uma pergunta? Não. Mas você quer uma resposta? Sim. Então isso é chamado de request, tá? Quando você fala assim, eu gostaria de saber onde você está, você não fez uma pergunta direta, mas quer ter uma resposta. Então isso é chamado de request, tá? E na indirect request nós vamos fazer assim. O que é o indirect request, tá? Quando usar? Ocasiões onde é necessária uma formalidade, tá? Eu peço para vocês aí, depois que vocês virem como que funciona, até poder usar, right? Até mesmo para poder treinar, né? Porque vai ter ocasiões que vocês vão precisar usar indirect request, ok? Para que eu vou usar, né? O que é, na verdade, o que é indirect request? Indirect request é a forma, deixa eu colocar aqui, isso mesmo, vou colocar a forma de abordar a pergunta principal de maneira mais, vamos dizer, mais educada. Vamos colocar aqui, já usei a palavra formal lá em cima, vamos colocar educada aqui, tá? Em ocasiões onde é necessária uma formalidade
Então, é para a gente abordar a pergunta principal de maneira mais educada, vamos dizer assim. Então, quando eu for fazer essa pergunta aqui, ó, colocar uma abordagem nela, ou seja, colocar uma forma, começar ela de uma forma em que a pergunta se torne mais educada, ok? Para isso, gente, eu vou colocar aqui, ó, abordagens, vou colocar assim, ó, possíveis abordagens, possíveis abordagens usadas antes da pergunta cedo, meu bem. Mas o BH vai ser. Pergunta. Uma voz integral. Deixa eu só filar pra você. Não, vai demorar muito. Porque agora nem arrumou a cama dela. Acordou, foi lá pra minha cama. Ok. Possíveis abordagens usadas. Ok? Antes da pergunta principal. Ou seja, gente, o que é a indirect request? É você começar a pergunta principal, né? Como eu falei, com umas coisas mais formais, umas coisas mais educadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, as possíveis abordagens, nós chamamos de abordagem, né? Aquelas frases, vamos dizer assim, aquelas frases que nós podemos usar antes dessa pergunta. Então, nós vamos colocar aqui, ó, indirect request, é o seguinte. Antes dessa pergunta aqui, ó, nós vamos colocar alguma coisa aqui. Tá? Antes dessa pergunta, nós vamos colocar um negócio aqui, isso vai se chamar nossa abordagem, tá? E depois nós vamos falar, né? Passar isso aqui para indireta, ok? Então, vamos lá. Então, possíveis abordagens. Então, para que minha pergunta ela fique mais formal, mais educada, tá? Eu vou usar, por exemplo, can you tell me? Posso usar isso aqui, ó. Can you tell me? Ok? Que significa você pode me dizer? Ok? Right? Can you tell me? Você pode me dizer? Ou seja, vocês vão pegar essa can you tell me, gente, e colocar antes daquilo que você quer perguntar, daquilo que você quer saber, tá? Então você pode usar can you tell me. Primeiramente vou colocar as abordagens e depois vou mostrar para vocês como que faz, tá? Então você pode usar can you tell me, could you tell me, pode usar isso aqui também. Isso vai depender, você que sabe qual que vocês vão usar, tá? Que é você poderia, o de cima é você pode, o de baixo é você poderia me dizer. Aí coloca a pergunta, ok? Outra também que é possível colocar, I would like to know, ok? Então você pode usar isso aqui também, que significa eu gostaria de saber. Tá? Então você pode colocar aqui, ó. I would. Ficou faltando um D aqui, ó. I would like to know. Ok? Então você coloca I would like to know e depois coloca aqui a abordagem. Ok? Aquilo que nós gostamos, queremos saber. Ok? Outra abordagem que nós podemos usar. Do you have an idea? Ok? Do you have an idea? Significa, você tem alguma ideia? Ok? Ou você pode usar também I want to know. Olha o tanto de abordagem, olha o tanto de jeito diferente que vocês podem começar uma pergunta. E essa pergunta vai ficar super educada. É isso. Eu
Eu quero saber, tá? Outra. Do you mind telling me? Outra forma também, ok? Que é, você se importaria? Você se importaria em me dizer? Ok? Do you mind telling me? Você se importaria em me dizer? Outra também, I wonder. Também é muito usado também. Então você pode usar qualquer um aqui, gente. Desde que faça sentido, você pode usar qualquer um. Não precisa usar todos aqui, não. Tá? Então você pode usar qualquer um. I wonder também é a mesma coisa desse aqui, ó. Mesma coisa. Vou até, para eu não gastar tempo, ó. Mesma coisa, ó. Ok? I wonder também você pode usar como eu gostaria de saber. Ok? Are you sure? Você tem certeza? Ó. Are you sure? Pode usar também. Ok? Você tem certeza? Right? Are you sure? Você tem certeza? Ok? Right? Então pode ser usado também. Então, olha, e você pode criar outras abordagens, tá? Você não precisa ficar ligado só a essas não. Se você souber alguma outra abordagem, se você quiser criar uma outra abordagem, você pode também, tá? Você vai estar tornando a sua pergunta indireta, tá? Ok? Aquilo que você quer saber, você está tornando indireto, colocando essas frases aqui antes daquilo que você quer saber. Então nós temos, ó, can you tell me? Could you tell me? I would like to know. Do you have any idea? I want to know. Do you mind telling me? I wonder. Are you sure? Ok? Então nós podemos usar qualquer uma dessas desde que faz sentido para fazer essa pergunta aqui. Ó. Nós podemos usar qualquer uma daquelas desde que fazem sentido para usar, para colocar antes dessas perguntas. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui e colocar e falar antes dessas perguntas aqui. Okay? Quando eu falo na medida do possível, tá? Por exemplo, quando eu falo da medida do possível, você pode usar qualquer um na medida do possível. É porque, por exemplo, se você vai perguntar o nome da pessoa, aí você perguntar para a pessoa assim, você tem alguma ideia qual é o seu nome? Claro que a pessoa vai ter. Você está perguntando o nome dela, o nome é dela, ela sabe. Então tem coisa aqui que fica muito óbvio. Okay? Você tem certeza que seu nome é esse? Claro que tem. Ok? Então, são situações assim, se fizer sentido, tá? Se for lógico. Right? Você não vai perguntar uma coisa, né, que é lógico. Right? Usar uma abordagem lógica, né? Perguntar alguma coisa que é lógico também, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essas abordagens. Agora, vamos lá. Agora, nós vamos pegar essas perguntas. Então, vamos pegar essa primeira aqui, ó. What time is it? Tá? Vamos pegar essa primeira aqui, ó. A pergunta é, what time is it? Ok? Então, aqui, ela está na forma direta. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, vou identificar elas aqui. Vamos fazendo aí. Direct request. Ela está na forma direct request. Então, vou ir fazendo assim. Vou colocar na direct e na indirect. Tá? Então, a pergunta é, what time is it? Eu vou passar essa pergunta para indirect request. Tá? Imagina vocês, tá? What time is it? Você usa, igual o Juan falou aí, ó. What time is it nós usamos no Brasil, que horas são? Mas quando você chega num país, gente, que você não conhece, right? Você não sabe da cultura, você não vai chegar pro cara perguntando que horas são.
Você vai falar, você poderia me informar que horas são? Eu gostaria de saber que horas são. Você se importa em me dizer que horas são? Então você tem que colocar essas frases antes da pergunta principal, para a frase ficar mais educada. Porque, gente, olha só, às vezes a pessoa pode ficar constrangida, a pessoa pode ficar, sabe, chateada que você chegou, ela nunca te viu, você vai virar para ela e falar assim, que horas são? Tá? Tem países que isso não é aceitável, sabe? A pessoa te dá as costas, ok? Que horas são? Você vai perguntar para os seus amigos, para sua família. Agora, para uma pessoa que você não conhece, você tem que tratar ela com respeito. Você tem que começar a pergunta de maneira educada. Você nunca viu a pessoa, sabe? Você está num país estranho, você não sabe qual que é a cultura deles, se eles gostam disso ou não, tá? Então, você não perde nada em sendo formal quando você não conhece a pessoa, quando você não sabe da cultura daquela pessoa, tá? Então, por isso que o indirect request é muito importante. E eles apreciam muito isso, tá? Se você virar para uma pessoa lá fora e falar que horas são, dificilmente ele vai te responder, tá? Dificilmente, right? Agora, se você virar para ela e falar assim, você poderia me dizer que horas são? Eu gostaria de saber que horas são. Você se importa em me dizer que horas são? Então, quer dizer, você usou uma educação para falar isso. Aí eles vão te informar, sabe? Vão ficar super agradecidos. E é dessa forma que eles vão te tratar também. Ok? É dessa forma também que eles vão te tratar. Ok? Com indirect request. Eles não conhecem. Né? Eles não te conhecem. Ok? Ok? Então, é para essa situação, principalmente para esse tipo de situação que nós usamos indirect request. Então, para fazer aquela pergunta ali, gente, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, o can you tell. Eu vou usar esse primeiro aqui, ó. Eu posso usar qualquer um. Então, eu vou usar esse primeiro aqui, ó. Can you tell? Right? Vou usar aqui, ó. Vou pegar ele, copiar ele aqui, ó. Ctrl C. Copiei ele aqui. Vou colocar ele aqui. Ctrl V. Tá? Can you tell? Agora, eu vou pegar esta frase. Estão entendendo aí, Gabriel? Juan, tá entendendo aí? Agora, eu vou pegar essa frase e colocar aqui, ó. Tá? Eu vou pegar essa frase e colocar ela aqui, ó. Right? Só que tem um problema. Nada está tão fácil que não possa piorar, né, gente? Já viu essa frase? Nada está tão fácil que não possa piorar. Alright. Para eu passar uma frase de direta para indireta, ok? Para eu tirar aquele what time is it e colocar ali depois do can you tell me, tem que passar a frase direta, que é a what time is it, para afirmativa. Essa é a regra. Tá? Essa é a regra. Nós temos que passar a frase direta, que é essa aqui, ó, direta, ok? Essa é direta. Na hora que você for passar, pegar essa what time is it, colocar aqui, eu tenho que passar essa frase para afirmativa. Tá? Ok? Aqui ela está na interrogativa. Eu tenho que passar a estrutura dela para afirmativa. Nós sabemos que I am. Vamos lá. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Vou ir fazendo aqui, ó. Só para vocês verem. Alright. Aqui, ó. Antes de passar. Então vamos lá. Nós sabemos que. Eu quero que vocês me ajudem agora. I am é afirmativa. Como que eu faço pergunta com I am? Hein? Vamos lá. Am I? Am I. Exato. Então, o que eu fiz aqui? Você inverteu. Exato. You are. Vamos lá. Gente. Are you? Vamos lá. Vamos seguir a lógica do Gabriel aí, ó. Are you? O que eu fiz novamente? Inverteu. Inverti. Se lá na frase tiver am I, para eu passar isso aqui para afirmativa, eu tenho que fazer o quê? Inverter. Vai ficar? I am. Se lá na pergunta direta tiver are you, eu tenho que passar para afirmativa. Vai ficar como?
You are. You are. E assim nós vamos, tá? She is. Ok? Is she. Para eu passar para interrogativo, eu tenho que falar is she. Para eu voltar para afirmativa, eu faço o que de novo? Inverte. Inverte. Inverte de novo. Vou ficar fazendo isso, invertendo. Afirmativa vai ficar de um jeito, interrogativa vai ficar do outro. Quando eu voltar para afirmativa, eu inverto de novo. Ok? It is. Qual que é a forma de pergunta da it is? Is it. Is it? Tá? Se eu for passar a frase para afirmativa, se eu for passar isso aqui, is it, para afirmativa, eu tenho que fazer o quê? Inverter. Vai ficar como? It is. Olha aqui. It is. Então, eu tenho que pegar isso aqui e passar para afirmativa. O que que tem que fazer com esse is it aqui, ó? O que que vai acontecer com ele? Vai Vai inverter. inverter? Vai inverter. Então, na hora que eu chegar aqui, eu colocar aqui, eu tenho que inverter, ou desinverter, né? Já está invertido, eu tenho que voltar ao normal. Então, vai ficar what time it is. Ok? Can you tell me what time it is? Terminou lá? Mas eu tocar pra você, peraí. Ela falou que ela só vai em 2 lugares, ela já tá voltando. Ela falou que não antes. Ah, tá. Can you tell me what time it is? Alright? Então, gente, toda vez que você tiver o verbo to be, vocês vão fazer isso. Aqui, ó. Is it? Alright? Is it? A forma de pergunta é is it? A forma de afirmativa é it is. It is. Aí nós vamos. We are. Ok? We are. A forma de pergunta é are we. Então, se lá em cima tiver are we, nós vamos olhar nos outros exemplos. Se tiver are we lá nos outros exemplos para a gente fazer, nós vamos passar para a frase para afirmativa. O que eu tenho que fazer? Inverter. Passar para we are. Ok? E they are, eu vou deixar isso aqui e toda hora nós vamos consultar isso aqui. Seria bom se vocês anotassem também. Ok? Então vai ficar are they. Ok? Are they. Nós vamos passar para they are. Ok? Então nós vamos passar para they are. Então entenderam como que faz? Se eu tiver verbo to be, isso é só se o caso se tiver verbo to be na frase. Ok? Se eu tiver verbo to be na frase, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa inversão. Tá? O que é passar a frase direta para afirmativa? Tem que passar a frase direta afirmativa invertendo o verbo to be, ó, o verbo to be com o sujeito. É exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Se lá na pergunta direta tiver am I, você vai ter que falar I am. Se tiver are you, para passar para afirmativa, você tem que falar you are. Ok? Ok? Alright? She is. Tá? She is. Ela está. Vai ser is she. Right? Ou seja, is she, né? Ao contrário. Is she. Se tiver lá em cima na pergunta direta, is she. Na indireta, nós temos que mudar para she is. Tem que fazer essa inversão. É essa inversão, tá, gente? É essa inversão que define se a frase está na afirmativa ou se a frase está na interrogativa. Não necessariamente é o sinal de interrogação e nem esse what aqui. Esse what não está falando no voga nada, não. Ok? Ele não fala que a frase está na pergunta, não. O que fala que a frase está na pergunta é esses dois aqui, ó. São sempre esses dois aqui, ó. É o I am. Se ele tiver am I, ele está na pergunta. Ok? Para eu passar para afirmativa, eu tenho que trocar. I am. Are you? Tá na pergunta. Para eu seguir essa regra aqui, ó,
é só inverter. You are. Ah, professor, mas lá tem o what, não interessa. You are you. Are you, you are. Ok? Se a frase tiver is she, para você passar para direta, que tem que passar a frase para afirmativa, você vai mudar esses dois. She is. Ah, mas tem o what aqui, não interessa. Você vai fazer isso. Tá? Vamos ver a próxima? Então, nós já fizemos a primeira. Vamos ver a próxima aqui, ó. A próxima pergunta que nós temos aqui é What are you doing? Ok? Então, vamos pegar essa pergunta e vamos colocar aqui, ó. What are you doing? Essa é a nossa próxima pergunta que nós vamos passar para aqui diretada direta. Vamos passar ela agora para indireta. Indirect request. Eu vou sempre identificar aqui para ficar mais fácil para vocês. Indirect request. Querem usar outra abordagem aqui? Querem usar? Vamos continuar com Can you tell me? Vamos continuar com Can you tell me? Pode ser qualquer outra aqui. Essa aqui é muito menor, tá? Can you tell me? E quando você usa Can you tell me encaixa com qualquer situação. As outras eu tenho que prestar atenção na situação. Mas Can you tell me encaixa, can you ou could you tell me, se encaixa com qualquer situação. Então vamos lá. Então, Can you tell me? Agora, gente, eu vou pegar esse what are you doing e colocar depois esse can you tell me. Tá? O que eu tenho que fazer? Passar a frase direta para afirmativo, invertendo o verbo to be com o sujeito. Então, o que vai acontecer? Olha lá, eu fiz aqui para vocês. Tem alguma dessa forma de pergunta ali? Nessa frase? Tem. What are you doing? Tem alguma forma Are de you? Are you? Então, o que eu vou fazer? Inverter. Inverter. Então, vai ficar como? You are. What? What you are doing. You Are doing. doing. Ok? Isso. What you are doing. Então a frase ficou: Can you tell me what you are doing? Você pode me dizer o que você está fazendo? Tá? Right? Então o segredo da indirect é isso, tá? Eu tenho que pegar a frase, aquela pergunta, né? Aquilo mesmo que eu quero saber e passar aquilo para afirmativa. Aquela parte do que eu quero saber, eu passo ela para afirmativa. Tá? Can you tell me what you are doing? Can you tell me what time it is? Tá? Alright? Esse é o segredo. Se vocês gravarem esse segredo, se vocês entenderem esse macete da pergunta indireta, gente, vocês conseguem fazer qualquer pergunta indireta, tá? Vocês conseguem ser formais qualquer hora. Vamos pegar uma próxima aqui, ó. Agora eu vou usar outra abordagem, tá? Só para mostrar para vocês que eu posso usar qualquer abordagem. Então, who are you? Essa pergunta é bem cultural mesmo. Who are you? Ok? Então vamos colocar aqui, ó. Direta. A pergunta vai ser who are you? Poxa, eu tô fazendo indireta ou direta? Não tem problema. Vamos seguir aqui. Direta. Who are you? Tá? Vou pegar aqui, ó. Who are you? Direta. Agora eu vou passar essa frase para indireta. Vou passar essa pergunta para indireta. Right? Vamos pegar a abordagem aqui. I would like to know. Eu gostaria de saber. Ok? Então vou pegar aqui, ó. I would like to know. Vou começar a minha pergunta por esta frase, por essa abordagem, vamos chamar assim, né? Abordagem. I would like to know. Vou fazer a mesma coisa, indiferente da abordagem que eu usar aqui, gente. Aqui pode ser can you tell me, pode ser I would like to know, pode ser I wonder, pode ser are you sure, do you have an idea, I want to know. Pode ser qualquer abordagem. Na hora que eu for pegar esse who are you, a pergunta principal, e colocar aqui, eu tenho que seguir essa regra aqui, ó. Passar a frase direto para afirmativa, invertendo o verbo to be com o sujeito. Ok? Então vai ficar como isso aqui? I would like to know. Aí eu vou colocar? Como que eu vou colocar? Who you are. Who You are. you are. Entendeu, Gabriel? Entendeu, Yeah. Juan, Renato, Miguel, Rodrigo,
Entenderam aí como faz? É muito fácil. Sim. Sabe? A única coisa que nós temos que fazer é tomar cuidado com isso, right? A única coisa que nós temos que fazer é tomar cuidado na hora. Porque isso aqui, ó, sabe o que acontece? Eu coloco lá no exercício e o pessoal faz assim, ó. Olha só. O pessoal coloca I would like to know e copia isso aqui. Valeu. O que tá errado Vai aqui, tá. gente? O que tá errado Que aqui? ele não inverteu. Que não You are. inverteu exatamente. Tá da mesma forma aqui, ó. Are you? Aqui, tá do mesmo jeito. Só pegou e copiou. Ok? Are you? Ok? Aproveitando que nós estamos fazendo essas provas, esses testes lá no aplicativo, o cara só faz Ctrl+C, Ctrl+V, nem se preocupa. Sabe, I would like to know, Ctrl+C, Ctrl+V. I would like to know, Ctrl+C, Ctrl+V. Can you tell me? Aí ele de vez em quando troca pro can you tell me pra coisa ficar diferente. Can you tell me? Ctrl+C, Ctrl+V. Não! Okay? Quando você for fazer a pergunta indireta, você tem que inverter esses dois aqui, ó. Não pode ser are you igual tá aqui. Are you, gente, é pra pergunta direta. Ok? Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho que pegar esse are e inverter ele com a pessoa. Ok? Agora tá certo. You are. Okay? E se a frase ainda estiver na pergunta, você coloca o sinal de interrogação. Eu posso colocar o sinal de interrogação nessa frase? Pode. Por que eu posso? O que está mostrando para mim que ela é uma pergunta? I would like to know. I would like to know. Vou só dar uma dica aí, viu, Gabriel e todo mundo? Para ser pergunta, o auxiliar tem que estar na frente do sujeito. Tem algum auxiliar na frente do sujeito aqui? Aqui, ó. Isso aqui é um sujeito. Tem alguma coisa na frente dele? Tem. Na frente? Antes dele? Antes dele, não. Então, na frente quando eu digo antes. Ah, tá. Tem alguém? Tem alguma coisa? Não. Então, essa parte aqui é pergunta? Para ser Não. pergunta, o auxiliar tem que estar antes do sujeito. Tem alguém antes do sujeito? Não. Então, não é pergunta. Aqui está o sujeito. Tem algum auxiliar antes do sujeito? Lembrando que who não é auxiliar. Who é WH question. Tem algum auxiliar antes do you? Até tinha, né? Mas na hora que eu coloquei aqui, eu troquei. E agora, tem? Não. Então, essa frase pode ser interrogativa? Não. Não, não pode. Tá? I would like to know who you are. Eu gostaria de saber quem você é. Tá? É aquele negócio da request. O que é indirect question? Indirect question, você quer saber as coisas por intermédio de pergunta. Então, você tem que ter um auxiliar, fazendo o serviço de auxiliar. Você tem que ter um sinal de interrogação. Mas tem certas situações que você quer saber alguma coisa, mas não necessariamente precisa fazer pergunta. Ok? Eu gostaria de saber qual é o seu nome. Eu estou querendo saber alguma coisa, mas não é pergunta. Então, quando você vai usar eu gostaria de saber, essa forma aqui, I would like to know, eu gostaria de saber, gente, não coloque sinal de interrogação, porque não é pergunta. Ok? A única coisa que era pergunta, que é o are you, quando eu coloquei aqui, eu tive que inverter, já não é mais. I would like to know não é pergunta, é só uma indagação. Você está indagando alguém alguma coisa, mas não é pergunta. Você quer saber alguma coisa? Sim. Você quer saber alguma coisa. Você quer uma resposta? Sim. Mas não é ainda uma pergunta, é uma indagação. Tá? Então, quando vocês usarem I would like to know, principalmente para escrever, até mesmo para falar, tá? Não coloque entonação, não coloque ponto de interrogação, tá? Porque não é pergunta. A mesma coisa vai acontecer com I want to know, aqui ó, aqui também não é uma pergunta, ok? Por exemplo, eu pego aqui ó, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês no uso mesmo. What's your name? Imagina essa pergunta. What's your name? Your name. Nós sabemos que nessa frase, what's your name, vou grifar aqui, só para vocês terem uma ideia, your não pode vir sozinho, tá? Your não é sujeito. Your não é sujeito. Your
como nós vimos, é adjetivo possessivo, your. Então, o your, my, your, his, her, its, our, their, sempre vai estar acompanhando de alguma coisa. Então, aqui ele acompanha um name. Então, nós podemos dizer que your name é your name, vamos dizer que é o sujeito da frase. Ok? Então, vou marcar ele aqui como sujeito, só para vocês enxergarem onde está o sujeito. Mais uma vez, your sozinho não é sujeito. Your é possessive adjective. Então, você nunca vai ter your sozinho, my sozinho, right? His sozinho. Tem que ser sempre alguma coisa. Your name, your teacher, your father, your dog. Então, e esses dois viram sujeito da frase, tá? Ainda eu continuo respeitando isso aqui na hora que eu for fazer a indirect request. Então, eu vou pegar a abordagem I want to know. I want to know. Tem algum auxiliar? Estou fazendo algum tipo de pergunta? Usei algum auxiliar para fazer pergunta aqui? Usei do, usei does, usei algum auxiliar? Não. Então não é uma pergunta. Ok? I want to know. Começou, não é uma pergunta. Isso pode acontecer. Agora eu vou pegar isso aqui, what's your name? Né, que aqui está em forma de pergunta, né, porque o is está antes do your name que é o sujeito, ok? Então, eu não tenho que inverter o verbo to be como sujeito, então o your name aqui é o sujeito. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse what, como vai ficar? What? E agora? What? I want to know what? Your name. What's your name? Your Name. name Is. is. Exatamente. What your name is. E isso é uma pergunta? Não. Então, quando você usar a abordagem I would like to know, I want to know, ou mesmo I wonder, também que vai acontecer isso também, ok? I wonder, vocês não colocam sinal de interrogação, porque não é pergunta, ok? Todos os outros são. Esses três aqui não são, tá? Todos os outros aqui são perguntas, você pode colocar sinal de interrogação. Mas I would like to know não é uma pergunta, então você não coloca sinal de interrogação. I want to know não é pergunta, então você não coloca sinal de interrogação. Ok? E I wonder, vocês não colocam sinal de interrogação, porque não é pergunta, tá? Os outros vocês podem colocar. Tá bom? Ok? Entenderam? Vamos fazer o seguinte, na próxima aula, lá na sala de aula, eu continuo explicando isso aqui, tá? Na sala de aula, alright? Eu continuo explicando isso aqui. Na segunda-feira nós estaremos de volta. Segunda-feira, até então, até segunda ordem, tá, gente? Até segunda ordem, nós vamos ter aula lá no CNI, right? A não ser que a Secretaria de Saúde baixe um decreto lá, não sei, alguma coisa. Mas até então nós vamos ter lá, tá confirmado, tá? Se mudar o plano, a gente avisa para vocês. Professor, Sim. vai ter que fazer a prova oral de novo? A prova oral? Você fez a prova oral? Não precisa não, Miguel. Eu estava só precisando da sua prova. Na sua prova oral você foi bem. Tá? Eu estava precisando só da sua nota final. De novo pra... Negócio de novo? Não precisa não, você já fez. Não, você já fez. Eu só estava precisando do seu teste oral, seu teste escrito, para eu poder fechar a sua nota, sabe? Mas, de acordo com a prova oral, você foi bem. Então, a prova oral já estava te passando de qualquer jeito, tá? Era só para eu fechar mesmo a nota final. Caso você não fizesse, eu ia pegar, eu ia fazer uma média, ia julgar lá, sabe? É só para fechar sua nota, tá bom? Ok? Então, vou fazer o seguinte, gente. Então, até segunda-feira lá no CNI, tá bom? Tá. Ok. Fala, professor. Bye, bye. Thank you.